Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago Borges, sou formado em Administração pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, e vou ministrar a disciplina de Gestão do Processo Produtivo. Espero que tenhamos uma ótima parceria durante os nossos estudos e podem contar comigo no que precisarem, ok? A nossa primeira aula será bem tranquila, vocês podem ficar despreocupados, pois nós iremos conhecer apenas aqueles primeiros conceitos, funções e características básicas das atividades relacionadas à produção, ok? Então, como em todo planejamento, como em toda disciplina, nós teremos um objetivo a ser alcançado em nosso estudo. E o objetivo dessa aula será o seguinte: nós deveremos encerrar essa aula sabendo identificar e compreender conceitos, funções e características básicas relacionadas às atividades de produção. Ok, pessoal? Então eu quero que vocês anotem as dúvidas, releiam o nosso livro didático e postem as dúvidas em nossos fóruns, para que possamos sanar todas essas dúvidas e atingir o nosso objetivo. Ok? Para que esse objetivo seja alcançado, nós iremos seguir este seguinte roteiro, onde irá direcionar os nossos estudos e facilitará a nossa compreensão. Neste roteiro, iremos destacar os seguintes pontos. Nós iremos conceituar os termos administração da produção, função da produção e produção. Então, embora semelhantes, eles exercem atividades diferentes dentro das empresas. Nós iremos também compreender os tipos de funções existentes dentro da organização. Então vamos falar um pouquinho sobre a função produção, marketing, recursos humanos e as demais. Definiremos o modelo de transformação e diferenciaremos as entradas, processos e saída do processo de transformação. E por fim, definiremos os tipos de dimensões da operação. Ok? Tranquilos? Serão poucos tópicos, como vocês puderam perceber, que terão como objetivo fornecer uma base de conhecimento para as próximas aulas. Então, nós iremos iniciar o nosso estudo justamente com alguns questionamentos. Qual o conceito de gestão do processo produtivo? Para que serve a gestão do processo produtivo? Pois bem, segundo Corrêa, a disciplina de gestão do processo produtivo trata da coordenação de atividades integradas que buscam os resultados do negócio como um todo. Então, para que este objetivo possa ser alcançado, a disciplina de gestão do processo produtivo preocupa-se em gerenciar estrategicamente os recursos escassos. Quais seriam esses recursos? Recursos humanos, tecnológico, informação, financeiros e outros. Então, ela gerencia os recursos escassos, sua interação e os processos que produzem e entregam bens e serviços, além de atenderem às necessidades e desejos de qualidade, tempo e custo de seus clientes. Ok? E qual a importância desses estudos relacionados às atividades de produção? E por que devemos estudar alguns aspectos, funções e características relacionadas à produção? Bom, justamente porque a produção de bens e serviços é a razão de existir de toda empresa. Toda empresa tem que produzir algo para que ela possa sobreviver no mercado. A empresa necessita produzir algo para ofertar para a sociedade. Ela necessita ter uma razão de existir. Vocês já pararam para pensar com quantas empresas nos relacionamos durante o dia? Com quantas empresas adquirimos produtos e prestações de serviços? Imaginem aí, desde o momento que nós acordamos até a hora de dormir. Na parte da manhã tomamos o nosso banho matinal, então, de certa forma, há uma empresa prestadora de serviço que nos fornece água potável. A água está fria, você quer tomar um banho bem mais quentinho? Então, é uma empresa prestadora de serviço que nos fornece energia elétrica. Em seguida, nos relacionamos com várias e várias outras empresas de produtos e prestações de serviços. Vamos à padaria, comprar os nossos itens do café da manhã, utilizamos transportes públicos para ir ao trabalho, ou então compramos combustíveis para os nossos veículos, realizamos transações bancárias, compramos passagens aéreas,
realizamos postagem nos correios, almoçamos em restaurantes, churrascarias, efetuamos pagamentos de contas em casas lotéricas, estudamos em faculdades e escolas técnicas, além de adquirir vários e vários outros serviços durante o dia. Perceberam, pessoal, quantas empresas nos ofertam produtos e serviços durante o dia? Perceberam a gama de produtos e serviços que estão sendo ofertados diariamente para a gente? Dessa forma, surge a necessidade das empresas estudarem os seus processos produtivos, suas atividades de produção para que elas possam adequar seu produto ao mercado e ganhar espaço em relação aos seus concorrentes. Através desses estudos, eles podem planejar sua produção, desenvolver seus produtos, diminuir seus custos, melhorar a qualidade e proporcionar uma gama de benefício aos seus consumidores. Ok? Então, vamos começar a definir alguns conceitos das atividades de produção. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar definindo os seguintes termos: função, produção, administração da produção e produção. Iremos perceber que, embora estes termos sejam parecidos, eles exercem atividades diferentes dentro das empresas. Vamos iniciar falando um pouco sobre a função produção. Quando nos referimos a este termo, estaremos nos referindo a uma função administrativa responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de gestão da produção de bens e serviços, ok? Temos que ter em mente, pessoal, que esta é uma função administrativa, ou seja, ela não está inserida no local onde está sendo realizada a produção. Essa função é responsável por reunir os recursos destinados à produção de bens e serviços, ok, pessoal? Compreendido? Ela é uma função administrativa. Pois bem, já o termo administração da produção está relacionado às atividades, decisões e responsabilidades dos gerentes de produção. É a área que terá responsabilidade por todos os recursos físicos e materiais da organização, onde será executado o processo de transformação das matérias-primas em produto final para a comercialização. Então, quando nos referirmos à administração da produção, temos que ter em mente as atividades de gerente de produção, pois será ele o responsável pelas atividades e decisões no local onde está sendo produzido um bem ou serviço, ok? Então, neste momento, estaremos falando do gerenciamento da produção, ok, pessoal? E, por fim, falaremos da produção propriamente dita, que se refere a todas as atividades que estão relacionadas diretamente com a produção de bens ou serviços, ou seja, a parte operacional de fabricação dos bens. Dessa forma, pessoal, podemos analisar e verificar as diferenças dessas três atividades, pois a primeira corresponde às atividades administrativas relacionadas aos recursos da produção, a segunda já contempla a parte gerencial, as tomadas de decisões e supervisão da produção, e a última, a parte operacional, que irá fabricar ou operacionalizar as atividades. Então temos o administrativo, o gerencial e o operacional. Compreendido, pessoal? Tudo ok? Então, por que definimos a função produção, professor? Porque o autor do nosso livro de estudo considera três funções centrais dentro de uma empresa, e uma delas é justamente a função produção. Então vamos verificar quais são essas três funções. Vamos lá? Conforme a nossa apostila de estudo, a função produção é central para a organização, já que ela é responsável por produzir a razão da existência das empresas, que são os bens e serviços. Porém, esta função não será a única, pessoal. Segundo alguns autores, existem três funções centrais. A primeira função é a função produção, já que será ela que irá satisfazer as solicitações de consumidores por meio da produção e entrega de produtos e serviços, ou seja, ela será responsável por estudar as técnicas de produção, administrar os recursos da produção, planejar e atender às demandas de seus clientes. Além da função produção, temos uma função chamada função de marketing. Esta função é responsável por
comunicar os produtos ou serviços de uma empresa para o seu mercado. Ou seja, é ela a responsável por comunicar, divulgar estes produtos e serviços com a finalidade, com o objetivo de gerar demandas de consumidores para a empresa. E por fim, a terceira e última função é a função de desenvolvimento de produtos e serviços. Essa função é responsável por criar novos produtos e serviços ou modificá-los, com o intuito em gerar solicitações futuras de consumidores. É de responsabilidade dessa função, pessoal, criar novos produtos e serviços com o intuito em ganhar vantagens competitivas sobre os seus concorrentes, ou então se adequar a uma nova realidade de fabricação de produtos e serviços já desenvolvidos no mercado. Vamos ter como exemplo os aparelhos celulares. Vamos imaginar há 10 anos, os aparelhos celulares possuíam uma única e exclusiva função, a de realizar ligações. Geralmente, eram aparelhos enormes que mal cabiam em nosso bolso. Com a função de desenvolvimento de produto, os celulares ganharam uma nova cara. Várias funções e utilidades foram agregadas ao aparelho. Primeiro, os celulares passaram a ter um novo padrão. Celulares menores, mais finos e mais leves demonstravam que estes aparelhos eram modernos. Além disso, várias outras funções foram agregadas e desenvolvidas. Câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, Bluetooth, Wi-Fi, MP3, agendas e diversos outros aplicativos acabaram tornando os celulares não mais apenas um aparelho de ligação, mas sim um banco de dados dos seus consumidores, onde estes conseguem guardar fotos, músicas, vídeos, planilhas e agendas. Então, pessoal, podemos perceber o quanto é importante a função de desenvolvimento de produto e serviço dentro das empresas, pois essa função ela é a responsável por criar um novo modo de se produzir, trazendo consigo vários outros benefícios a seus consumidores, além de obter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Ok, pessoal? Compreendido? Então, essas são as 3 funções centrais dentro de uma empresa. Podemos perceber que as 3 estão diretamente ligadas ao produto, já que uma cria e desenvolve um determinado produto, a outra planeja a sua produção e a última realiza a divulgação dos mesmos, com o intuito de captar consumidores para os produtos e serviços produzidos. Ok? Além dessas funções centrais, nós temos também as funções ditas como de apoio. São as funções que suprem e apoiam a função produção. Geralmente, elas não estão ligadas diretamente ao produto ou serviço, mas elas contribuem para a organização e administração da empresa. Vamos verificar quais são essas funções de apoio? De acordo com a nossa apostila, podemos destacar 2 funções ditas como de apoio. São elas a função contábil financeira e a função de recursos humanos. A função contábil financeira, pessoal, ela é responsável por fornecer a informação para ajudar os processos decisórios econômicos da empresa, além de administrar os recursos financeiros da organização. Então, será essa função que liberará os valores para pagamentos de contas, funcionários, compra de materiais, recebimento de vendas e apresentação dos balanços patrimoniais para os efeitos de fiscalização e declarações junto à Receita. Já a função dos recursos humanos será responsável por recrutar e desenvolver os funcionários da organização. Contratar, treinar e criar planos de carreira são de responsabilidade dessa função, além de se encarregar de cuidar do ambiente e do bem-estar de seus funcionários. Então, essas 2 são as funções ditas como funções de apoio centrais, já que elas auxiliam na administração e no desenvolvimento das operações. Ok, pessoal? Tranquilos? Foi possível compreender essas 5 funções das empresas? 3 funções centrais e 2 de apoio, ok? As 3 primeiras estão diretamente relacionadas ao produto e as outras 2 contribuem para a organização e administração da empresa. Compreendidos? Pois bem, agora iremos falar sobre o modelo de transformação, de como ocorrem as entradas, transformações e saídas do processo.
Vamos lá? Então, o que seria o modelo de transformação? Qual a utilidade dele? Bom, o modelo de transformação é um modelo utilizado para descrever a natureza da produção, ou seja, este modelo considera os recursos necessários na entrada que sofrerão o processamento, gerando uma saída, que poderá ser um bem ou um serviço. Este modelo nos auxilia a entender a similaridade entre as operações produtivas. Então, podemos identificar as etapas que fazem parte deste modelo. Temos os recursos transformadores, recursos transformados na entrada do processo, o processo de transformação e as saídas, como podemos perceber aqui na figura. Podemos perceber aqui que possuímos dois tipos de recurso na entrada no modelo de transformação, que são os recursos transformados e recursos de transformação. Qual a diferença entre eles, professor? Bom, os recursos transformados são tratados, transformados ou convertidos de alguma forma. Estes recursos são materiais, informações e consumidores. Geralmente são as matérias-primas, dados e pessoas. São os objetos que serão transformados para se obter um produto ou um serviço final. Já os recursos de transformação são os que agem sobre os recursos transformados. São os recursos que irão transformar os objetos, as informações e as pessoas em um produto ou um serviço final. Existem dois tipos de recursos de transformação que formam a estrutura de todas as operações. O primeiro tipo são as instalações das empresas, que se refere aos prédios, terreno, maquinário e tecnologia do processo de produção. Já o segundo tipo de recurso de transformação são os funcionários, pois são eles que operam, mantêm, planejam e administram a produção, ou seja, eles que manuseiam as máquinas, planejam a produção e executam as atividades de transformação. Ok, pessoal? Compreendidos os dois tipos de recursos transformadores? Instalações e pessoas? Certinho? Tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá. Bom, já analisamos recursos das entradas de um modelo de transformação, agora iremos verificar o processo de transformação, onde a transformação de um item ou pessoa se torna um bem ou serviço. Vamos analisar os três tipos citados em nossa apostila, ok? Então, quando nos referimos ao processo de transformação das operações, estaremos nos referindo à natureza de seus recursos de entrada transformados. Por quê, professor? Justamente porque este processamento ocorrerá conforme o tipo de material que entrará no processo de transformação. Dessa forma, analisaremos o processo de materiais, de informação e o de consumidores. No processamento de materiais, pessoal, as operações podem transformar suas propriedades físicas, ou seja, a forma, composição ou característica dos materiais durante a fabricação. Ela pode também mudar sua localização, ser transportadas. Temos como exemplo as empresas de entrega de encomendas, como transportadoras e correios, que realizam esse tipo de processamento. Podemos mudar também a posse ou propriedade dos materiais, estocar ou acomodá-los em um armazém. Da mesma forma que o processamento de materiais, o processamento de informação pode transformar suas propriedades informativas, mudar a forma da informação, ou seja, a forma, o meio utilizado para repassá-la. Além disso, o processamento pode mudar a posse, estocar ou acomodar a informação. Banco de dados e biblioteca são as formas mais comuns de estocar, ou melhor dizendo, armazenar a informação. E por fim, temos o processamento de consumidores. As operações podem mudar suas propriedades físicas de maneira similar aos processadores de materiais, através do corte de cabelo e cirurgias. Podem estocar, mais apropriadamente dito, acomodar em serviços de hotéis, apartamentos, pousadas e etc.
podemos transformar a localização de seus consumidores através de empresas de transporte, como transporte de ônibus, táxis, companhias aéreas, navios e outros mais. Podemos também transformar o estado fisiológico e psicológico dos seus consumidores. Ok? Compreendido, pessoal? Os processamentos das entradas das operações? E por último, temos as saídas do processo de transformação, que será o produto acabado, o resultado de alguma prestação de serviço. Então, neste exato momento, nós teremos produtos e serviços com as seguintes características. Bom, pessoal, aqui temos os produtos e serviços acabados ou operacionalizados. E neste momento identificamos algumas características dessa saída. O primeiro é a tangibilidade. Em geral, os bens físicos são tangíveis, ou seja, você pode tocar fisicamente neles. Eles são palpáveis, diferentemente dos serviços que são intangíveis. Temos também a estocabilidade. Devido à tangibilidade, os bens podem ser estocados por algum tempo após a sua produção. Eles podem ser guardados e estocados. Outra característica é a transportabilidade. Outra consequência da tangibilidade é a habilidade de transportar bens físicos, mudar a localização do produto. Por outro lado, os serviços são intangíveis, dessa forma serão intransportáveis. Temos também a simultaneidade. Outra principal distinção entre os bens físicos e serviços diz respeito ao tempo de sua produção. Os bens físicos são quase sempre produzidos antes de o consumidor recebê-lo, ou seja, o bem é produzido na fábrica e só depois de um período este bem estará disponível nas prateleiras, à venda para serem comprados e consumidos. Já os serviços são frequentemente produzidos e simultaneamente com o consumo, ou seja, ao mesmo tempo que está sendo produzido, ele está simultaneamente sendo consumido. O serviço é produzido e consumido ao mesmo tempo, simultaneamente. Pelo fato dele ser consumido simultaneamente, o contato com o consumidor será maior. Podemos perceber que os produtos têm baixo nível de contato com as operações que produzem os bens. Ou seja, você, comprador, não estará em contato com o produto durante a produção do mesmo. Você não terá contato com a produção do bem. Você não vê como o bem está sendo produzido. No caso dos serviços, por serem produzidos e consumidos simultaneamente, em geral há um alto nível de contato entre o consumidor e a operação, pois neste momento o consumidor do serviço, em boa parte, estará presente durante a prestação do serviço. Então, o consumidor consegue visualizar como a atividade será desenvolvida. Temos também a característica de qualidade. Em razão de os consumidores não verem a produção dos bens físicos, eles avaliarão a qualidade do produto baseado no desempenho do próprio bem, ou seja, só depois que adquirir, comprar o produto e usufruir do mesmo. Já os serviços, a qualidade será analisada e visualizada durante a prestação do serviço. Então, higiene, conforto, atendimento serão avaliados como características de qualidade em uma operação. Então, podemos perceber as principais diferenças entre os bens tangíveis e intangíveis. Eles apresentam características diferentes na forma de ser concebida ao público. Vamos verificar essas características. Bom, então vamos analisar primeiramente os bens puros. E eles apresentam essas características. Eles serão tangíveis, ou seja, podem ser estocados, eles podem ser guardados, né? A produção precede o consumo, ou seja, o consumidor poderá usufruir do produto apenas quando ele estiver disponível no mercado, quando estiver à venda. Dessa forma, ele será produzido primeiro para depois ter contato com o consumidor. Portanto, ele terá baixo nível de contato com o consumidor. O produto, por ser tangível, poderá ser transportado, já que ele pode ser tocado. E, por fim, a qualidade será evidente quando tiver acesso ao mesmo, quando for adquirido.
Já os serviços são intangíveis, dessa forma não poderão ser estocados. A produção e o consumo são simultâneos, ou seja, durante a operacionalização, o serviço será consumido simultaneamente, portanto, há um alto nível de contato com o consumidor. O serviço não pode ser transportado, já que ele não pode ser torcado. E o serviço é mais difícil analisar a qualidade, já que envolve várias outras características, vários outros fatores e outros aspectos para avaliar este benefício. Assim, analisamos as principais características dos bens tangíveis e intangíveis. Então, pessoal, seguindo a nossa análise para entender a diferença entre as operações de produção, embora as operações sejam similares entre si de forma de transformar os recursos de entrada em saída em bens e serviços, elas irão apresentar diferenças em relação a 4 aspectos importantes, que são eles: o volume de saída, a variedade de saída, a variação da demanda de saída e o grau de visibilidade. E, por fim, contato com o consumidor envolvido na produção da saída. Então, vamos verificar estes aspectos. Na dimensão volume, a produção tem implicações importantes na maneira como a produção será organizada. Por exemplo, a produção voltada para o volume apresentará um alto grau de repetição e especialização de tarefas. Dessa forma, teremos a divisão do trabalho bem caracterizada, pois teremos um funcionário exercendo apenas uma única função. Então, o fato desse funcionário exercer apenas uma atividade repetitivamente, ele se tornará especialista em sua tarefa. Por outro lado, para que uma pessoa consiga ter um funcionário para cada tarefa, ela necessitará de um maior quadro de funcionário, para que ela consiga distribuir bem seus recursos humanos nas diversas atividades que a produção demandar. Além disso, ela necessitará de maquinário especializado. Da mesma forma que ela necessita de um funcionário para uma determinada tarefa, ela também necessitará de um maquinário especializado para cada etapa da produção. Com isso, a empresa sistematiza o trabalho e ainda terá que estabelecer procedimentos padrões em manuais. Com estrutura ampla e complexa, surge a necessidade de estabelecer certos procedimentos padrões de inspeção, de segurança, de qualidade, de reparos e manutenções dos equipamentos, além de outros. E para finalizar, os custos fixos serão baixos. Por quê? Justamente pelo fato do volume de produção ser alto, ou seja, dividindo os custos de produção pela quantidade produzida. Dessa forma, os percentuais unitários de custos serão baixos. Querem um exemplo? Suponhamos que a empresa investe em uma estrutura, instalações, maquinários, funcionários, cerca de R$10.000 mensais para produzir camisas. Suponhamos que produza 20.000 peças de camisas mensais. Então, ela está tendo um custo unitário de 50 centavos para produzir cada peça. Agora, suponhamos que em um determinado mês a empresa só produziu 5.000 peças, ou seja, o custo unitário das peças subiu de 50 centavos para R$2. Dessa forma, percebemos o quanto maior o volume de produção a empresa possuir, menor será o custo unitário de produção. Já em relação à dimensão variedade, nós podemos perceber que o volume de fabricação do processo produtivo será menor em relação à dimensão volume. Por quê? Porque nesse tipo de produção não existirá apenas um produto a ser produzido, e sim uma variedade. Dessa forma, percebemos uma diversidade maior de produtos e serviços. Podemos citar como exemplo empresas que fabricam produtos de beleza, pois essas empresas fabricam uma linha de produto, uma diversidade de produtos para cabelo, que de certa forma são produtos complementares, ou seja, para utilizarmos um produto, necessitaremos também da utilização dos demais. Podemos citar shampoos, cremes, condicionadores, máscaras e etc. Ou seja, são produtos que se complementam. Assim, verificamos uma necessidade na variedade de produção. Além disso, podemos identificar uma menor quantidade de funcionários na produção, já que esses funcionários são multifuncionais e executam diversas tarefas no processo de produção.
diferenciando assim do processo produtivo voltado para o volume. Outra característica importante dessa produção é a customização, a personalização do produto e serviço para agradar o consumidor, para agradar o seu cliente. Vamos tentar visualizar essas características em duas prestações de serviço. Vamos utilizar como exemplo dois tipos de prestação de serviço para podermos contextualizar o nosso estudo. Vamos fazer uma comparação entre o ônibus de transporte público e um táxi, ok? Podemos perceber que o transporte público ele é voltado para o volume, pois ele consegue transportar uma maior quantidade de pessoas em relação ao táxi. Além disso, ele é padronizado, a sua rota é padronizada, ou seja, ele não pode desviar do seu trecho durante o percurso, pois ele necessita estar em horários determinados em diversos pontos da cidade. Além disso, a sua tarifa também será padronizada, ou seja, todas as pessoas que embarcarem pagarão o mesmo valor independente de qual ponto ou estação de embarque. Uma outra característica que podemos citar é a divisão do trabalho, pois teremos um motorista responsável pela condução do ônibus e teremos também o cobrador, que é o funcionário exclusivo para a realização da cobrança das tarifas. E por que o transporte de táxi já é voltado para a variedade? Justamente porque ele é um meio de transporte mais flexível em relação ao transporte público. Ele necessita seguir um determinado trecho rigorosamente? Não, ele não precisa. Ele pode fazer a rota que melhor atender o passageiro, ou seja, ele é customizado, ele vai conseguir atender a necessidade do cliente. E o táxi, ele é padronizado? Não, ele não tem a rota padrão e nem o preço fixado. O valor pago será conforme a rota executada. E a divisão do trabalho? Existe? Há um funcionário somente para conduzir o carro e outra para realizar a cobrança? Não. O funcionário ele é multifuncional. Ele dirige, agenda as corridas e realiza as cobranças. Em relação ao volume de passageiro, pessoal, é possível transportar um grande volume de passageiros como o do ônibus coletivo? Também não. O volume de passageiros será bem menor em relação ao do ônibus. Então, dessa forma, foi possível identificar a principal diferença quando se é realizada uma produção voltada para o volume e outra para a variedade, ok? Já em relação à variação sazonal, iremos perceber uma oscilação na quantidade de produtos ofertados, pois a demanda também sofrerá oscilação durante um determinado período. Ou seja, em um determinado período a produção irá aumentar, mas em outro período a produção também irá diminuir consideravelmente. Da mesma forma, se a demanda e a produção oscila em determinado período do ano, a quantidade de funcionários também oscilará. Por quê? Porque a empresa não irá assegurar uma grande quantidade de funcionários em períodos em que não haja grande volume de produção ou prestação de serviço, e por outro lado, quando a produção aumenta, a empresa necessita contratar mais funcionários para conseguir atender a demanda. Então a produção será sazonal, ela terá oscilação de produção, de demanda e de funcionários. Como exemplo, podemos citar as festas comemorativas, que contribuem para o aumento da demanda de produção e de funcionários. Quem nunca ouviu falar no Oktoberfest? O Oktober é um festival de cerveja realizado no mês de outubro em vários países, inclusive aqui no Brasil, em Blumenau, Santa Catarina. Então, o que podemos ter como exemplo deste festival? É que durante o ano, a demanda por cervejas e reservas em hotel serão constantes. E no final do ano, no mês de outubro, a demanda por cervejas e por reserva em hotéis aumentará consideravelmente, fazendo com que haja contratações de mais funcionários para atender a alta demanda deste produto e serviço. Qual a outra festa, pessoal, comemorativa que podemos citar que contribui para a oscilação de produtos e serviços aqui no Brasil? O Carnaval. Com certeza, em época de Carnaval, aumenta a demanda por reservas em hotéis e consumo na cidade do Rio de Janeiro, cidade referência pelo alto nível dos desfiles de Carnaval. Já na área de produção de bens, podemos citar a produção de ovos de Páscoa. Percebemos que durante o ano a fabricação deste produto será quase inexistente. No entanto, no período da Páscoa,
há uma necessidade em contratar uma grande quantidade de funcionários para atender à demanda. A dimensão visibilidade é uma dimensão ligeiramente mais difícil de considerar, pois leva em conta o quanto das atividades de uma operação é percebido pelo seu consumidor, ou o quanto das operações está exposta aos seus consumidores. Seria mais ou menos a percepção que o cliente tem em relação a determinado tipo de produto ou serviço, e que de certa forma será um diferencial para contratá-lo. Podemos citar a qualidade de um atendimento de um determinado restaurante, que faz com que o cliente o frequente para desfrutar do seu serviço. Podemos citar também a rapidez com que uma empresa entregadora de pizza consegue atender o seu cliente, ou então a higiene, o conforto e as instalações de um consultório odontológico. Todos eles refletem as percepções dos clientes em relação a produtos e serviços. Desta forma, a percepção, a visibilidade da qualidade e diferencial de um produto pelo cliente será dada durante a utilização do produto. Já a prestação de serviço será julgada durante a operacionalização e análise de outros fatores, como higiene, conforto, atendimento e rapidez. Bom, pessoal, então estamos finalizando a nossa primeira aula. Seguimos o seguinte roteiro. Conceituamos administração da produção, função da produção e produção. Nós também diferenciamos estes termos e identificamos os seus conceitos e atividades desses setores dentro da empresa. Compreendemos os tipos de funções existentes dentro da organização. Falamos um pouquinho da função produção, marketing, desenvolvimento do produto e serviço. Definimos o modelo de transformação e diferenciamos as entradas, processos, transformação e saída do processo de transformação. E, por fim, definimos tipos de dimensões da operação. E a nossa atividade hoje será realizada da seguinte forma. Dividiremos a sala em 5 grupos. Cada grupo ficará responsável por explicar para o restante da turma um tópico do nosso roteiro, que será definido por sorteio. Podemos perceber que são 5 tópicos. Então, um grupo ficará responsável pelos conceitos e termos da administração da produção, função da produção e produção. O segundo grupo explicará os tipos de funções existentes dentro da organização. O terceiro explicará o que é um modelo de transformação. O quarto grupo explicará as diferenças entre entradas, processo de transformação e saída do processo de transformação. E o último e quinto grupo explicará as dimensões da operação da produção. Cada grupo terá 10 minutos para discutir entre si e formular uma pequena e breve apresentação. Cada grupo poderá utilizar a apostila e as anotações para servir de base para a apresentação. Como alguns tópicos são pequenos, então não será necessário que todos do grupo apresentem. Apenas escolha um representante do grupo para a apresentação e os demais integrantes realizam as devidas complementações e observações caso haja necessário. A intenção da atividade é discutir os tópicos estudados e fixar os conceitos abordados em nosso livro didático. Bom, pessoal, caso tenha alguma dúvida em relação à nossa aula de hoje, releiam a nossa apostila, assistam a aula novamente e postem os questionamentos em nossos fóruns Tira Dúvidas. Ótimos estudos, grande abraço a todos e até a próxima aula!